Por isso que eu te falo de cursos, né? E aí eu dou os parabéns para você realmente pela parte educacional que você tem aqui, porque a gente tem que educar o mercado. A gente pega muita besteira, sabe assim? Muita coisa que não é ensinada, até numa entrega técnica. Você conhece a gente, todos os equipamentos nossos aqui são acompanhados por uma entrega técnica, são 2 dias de treinamento que a gente dá. Temos os Demo Days, que é gratuito, né? Até então a gente não cobra nada de ninguém, e aí você vê, acaba sendo um treinamento, né? Por quê? Porque você pega muita besteira, cara. Às vezes a gente pega cliente voando a 14, 15 metros por segundo com um LiDAR. Fala, mas cara, você não vai conseguir um resultado bom voando nessa velocidade. Quem que ensinou isso? Ah, não, me ensinaram na entrega técnica. Mas, de novo, por quê? Porque o pessoal está muito ligado à fotogrametria. O laser é totalmente diferente de fotogrametria. É outra metodologia. É outra metodologia. Por exemplo, enquanto você tem que fazer trabalhar com uma sobreposição de 80%, 90% na maioria dos casos com fotogrametria, aqui você trabalha com 30%, 40%. 40%, né? E já funciona para foto também. Por quê? Porque a gente tem mais de uma câmera integrada no equipamento. Justamente para isso, para você ganhar produtividade. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje nós vamos bater um papo aqui com mais um fera, o Vlad, da GeoKill. Nós vamos falar sobre LiDAR, drone e SLAM. Para quem não conhece, tecnologia voltada para scanner móvel. Vlad, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Júlio. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui, participar com vocês aqui desse podcast. E vamos nessa, estamos juntos aqui para tirar as dúvidas, né? Boa. Vlad, começando, quem que é o Vlad? Opa, quem que é o Vlad? Para quem não conhece, né? Sim. Bom, eu trabalho na GeoKill Brasil, eu sou gerente regional de vendas, né, para o Brasil e América Latina, atuo na área comercial. Junto com a gente que nós temos mais 2 pessoas na equipe, né? Lembrando que a gente trabalha diretamente para a fábrica, então a gente não é vamos dizer assim, uma revenda, então nós somos a GeoKill no Brasil, né? E América Latina, óbvio, né? Então aqui junto comigo tem mais 2 pessoas, uma delas era para estar aqui também, que era o Roman, no fim acabou não conseguindo, mas temos o Roman, que é o nosso diretor financeiro e administrativo, e tem também o Tadeu, que fica em Curitiba, que é o nosso engenheiro de suporte. Então hoje a equipe conta com essas 3 pessoas, mais os canais de revenda que a gente tem aqui no mercado, não só brasileiro, mas latino em geral, né? Falando um pouquinho da empresa, né, se você me permite, a GeoKill ela é uma empresa americana, né? Então a nossa fábrica fica nos Estados Unidos, mas nós temos sedes hoje em vários lugares do planeta, temos sedes na Europa, na Alemanha, França, Austrália também, como eu já comentei aqui no Brasil, através da GeoKill Brasil. Então é uma empresa realmente que está em, assim, expansão, vamos dizer, né? Bacana. Vlad, para quem não conhece, tem curiosidade, para quem não sabe também, conheci o Vlad no Mundo Gel, né? Se não me engano. Isso, foi no Mundo Gel. Foi no contato nosso foi no Mundo Gel. E recomendo para todo mundo aí que tá ouvindo o podcast, que lá é um ambiente bem bacana para falar sobre topografia digital, laser e o futuro que tá aí no caminho da construção civil. Sim. Vlad, fala um pouquinho da solução, né, pro pessoal, assim, para quem não entende, né? Porque muitas vezes a gente fala de lasers, que a gente já gravou alguns episódios aqui explicando pra galera o que é o laser scanner, né? Essa tecnologia, e aí tem as suas diferenças ali, o scanner estático, o scanner móvel, aéreo, terrestre. Terrestre. Então, fala um pouquinho das soluções ali para o pessoal entender para que serve. Você me deu até alguns exemplos de alguns projetos que você já fizeram. Sim. Eu acho que antes disso é melhor a gente comentar um pouquinho do que é a tecnologia LiDAR, né? Porque às vezes o pessoal está muito... a tendência, né? Você está muito voltado para a parte de fotogrametria, né? Agora que o LiDAR a gente está começando a, vamos dizer assim, popularizar mais, né? A tecnologia. Mas, basicamente, o que é a diferença entre um LiDAR e uma solução de fotogrametria, né? A primeira, óbvio, né? E eu acho que a grande vantagem do LiDAR é o poder que ele tem em penetração em áreas vegetadas, né? Então, esse hoje é o primeiro uso, vamos dizer assim, do LiDAR que a gente vê, principalmente no mercado topográfico, né? Então, você tem um sistema, vamos dizer assim, é um laser que emite, é um emissor de laser, né? Que emite feixes de laser em uma determinada direção, e esse laser, ele, como ele é muito denso, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma chuva de lasers, né? Ele consegue detectar espaços vazios onde ele está sendo emitido, e com isso você consegue chegar ao ponto que te interessa, que nem no caso de uma vegetação, vai ser óbvio o terreno, né? Porque a gente quer traçar um modelo de terreno. No caso arquitetônico, é geralmente para você construir toda uma malha de pontos em cima daquilo que você está escaneando. Então ele tem hoje várias funções no mercado, aquilo que a gente estava conversando aqui antes do início, né? Cada dia você vê uma aplicação diferente para o LiDAR, né? Mas a gente pode dizer que é como se fosse um nível acima da fotogrametria, né? Onde a fotogrametria não consegue chegar, a gente entra com o LiDAR
para esse tipo de solução. Bacana. E hoje você tem visto, assim, quais são os usos mais comuns? Tem vários. É aquilo que eu te falei, cada dia a gente descobre uma solução diferente, mas hoje, falando assim dos principais aplicações que a gente vê, topografia com certeza talvez seja o carro-chefe ainda, né? Mas você tem muita área de mineração também, né? Para cálculos volumétricos, ele é muito utilizado, mapeamento de linha férrea, mapeamento de linha de transmissão. O que antes era feito, por exemplo, com helicóptero e binóculo, né? Ou foto, né? Hoje você faz passando um drone em cima da linha de transmissão e você já tem todas as áreas de risco, né? O poder do software de processamento também, que permite com que você vetorize os cabos e trace umas zonas de risco em cima desses cabos. Então, assim, a área florestal, que é uma área que está crescendo muito, né? Hoje a gente tem muitos projetos de R&D com empresas da área florestal, né? Então, isso para quê? Para cálculos de inventários. Então, hoje, o que antes você extrapolava, né, as contagens de um talhão a partir de um determinado número de árvores, hoje você passa o drone lá com um LiDAR desse e o software consegue já, com uma margem de erro muito pequena, já determinar quantas árvores tem naquele talhão, né? E hoje nós estamos junto com o Islam, depois a gente vai falar um pouquinho da diferença de um para outro. O Islam, hoje a gente consegue complementar o uso do LiDAR aéreo. Então, no caso da área florestal, a gente consegue com o Islam, estamos trabalhando nisso, ainda não chegamos num resultado ainda, vamos dizer assim, contextual bom, né? Mas nós estamos muito próximos disso, de você conseguir já fazer até a parte de cálculo de volume, né? De que você vai conseguir estar extraindo daquela área, o que nós chamamos hoje de cubagem, né? Então é o que faltava no aéreo, né? A gente não conseguia pegar essa cubagem com uma maneira muito eficiente, então já estamos conseguindo fazer algo muito próximo do que eles necessitam com o Islam. Não, e para quem não sabe, eu fiz um curso lá com o pessoal da GeoKill, que a gente fez um no Demo Day, teve uma experiência de fazer o voo com um drone, com o LiDAR integrado. E eu lembro até numa apresentação de vocês sobre a diferença de soluções que são, igual aquele do L1, L2, que são soluções que só trabalha na Nadir, né? Nadir, né? E a solução realmente do rotativo, né? Do rotativo. Fala, né? Eu trouxe até 2 maquetes depois para mostrar um pouco da diferença. Aqui. Porque essa parte, para mim, ela desmistificou muita coisa, né? Sim. Porque quando a gente vai para a área do mundo dos drones e fala da fotogranometria e fala da parte realmente de LiDAR, existe um nível de produtividade muito diferente para quando você vai escolher uma solução. Sim. Nível de qualidade, né? Não só de imagem, mas qualidade de informação que está sendo gerida. E também o nível de investimento que você quer passar ali. E também até as pessoas que precisam ter um treinamento, uma especialização para poder gerar, né? Como que é esse comparativo você faz quando você recomenda... Porque esse cara serve para tudo. Sim. Né? E a gente já tem uma dificuldade com fotogranometria porque a gente usa ele para um determinado uso. Sim. Só que eu já comparei as qualidades de acurácia e é absurdo, assim, o nível que você chega. Então a gente sempre pergunta para o cliente o quanto que ele tem de orçamento disponível para entender qual a melhor tecnologia apropriar. Porque infelizmente nenhuma resolve 100% o que ele quer, né? Às vezes gasta mais do que ele precisa. Mas qual que é o argumento, na sua opinião, quando a gente compara fotogranometria, no caso de drone, tá? Com LiDAR? Então, o que acontece? Bom, você participou do nosso Demo Day lá. O Demo Day ele serve justamente para isso, né? Por que nós resolvemos criar esse evento, principalmente aqui no Brasil? É um evento que a gente, na verdade, meio que trouxe dos Estados Unidos. Lá a gente já fazia esse tipo de... como se fosse um resumo do treinamento que a gente dá para quem está adquirindo o equipamento, né? Mas a ideia nossa geralmente realmente é evangelizar esse mercado, né? Porque a gente sabe hoje que a tecnologia LiDAR não é uma tecnologia barata ainda, né? Por mais que já barateou muito de uns anos para cá, mas ainda é uma tecnologia cara. E você sabe que existem sensores que custam X e outros que custam Y, né? Tem sensor de 100 mil até mais de 1 milhão. E qual que é a diferença de um equipamento para outro? Né? O que eu vou comprar para minha determinada demanda, né? Então, hoje nós temos, e a GeoKill, eu acho que a grande vantagem dela, que a gente sempre fala nos eventos, nós não temos o LiDAR como simplesmente um produto a mais no nosso portfólio, né? Nós só trabalhamos com LiDAR. Então, nós estamos meio que imersivos no mundo LiDAR, né? Eu costumo brincar com o pessoal, a gente almoça LiDAR, janta LiDAR, tem pesadelo com LiDAR, é só LiDAR na nossa vida, né? Então, a gente conseguiu adquirir realmente um know-how muito grande, a empresa está no mercado, você tem uma ideia, desde 2003, né? O DNA nosso é uma empresa de software.
Nós começamos a integração de hardware em 2017. Então, o que muda, na verdade, de um sensor para outro são basicamente 3 coisas, né? Que a gente fala o que define a qualidade de um LiDAR. Por que um LiDAR é bom? Por que um é melhor do que o outro? Aquilo que você falou, né? O que ganha na fotogrametria? Bom, a fotogrametria te fala que a maioria dos LiDARs você já vai ter uma vantagem em cima dela. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Exatamente isso que você falou. Do mesmo problema que a gente tem na fotogrametria, a gente vai ter no LiDAR, que é acurácia e precisão. Então, se você não tem um equipamento também que te apresente um resultado satisfatório, você vai acabar perdendo muito tempo depois na parte de pós-processamento, né? Para chegar num resultado bom do que você está escaneando. Então, aí entram 3 fatores, né? Que a gente costuma sempre mencionar, inclusive nos cursos que a gente dá. E é o que nós, como fabricantes, né, buscamos no mercado. Porque a Gilkill, ela não fabrica o laser. Você vai perceber que cada integração nossa tem lasers diferentes. Aquilo que você falou, laser rotativo, laser nadir, né? Então, existe uma diferença entre lasers no mercado. Então, como é que você consegue definir essa qualidade do equipamento? Primeira coisa que a gente olha é o que nós chamamos de footprint. O que é o footprint? É o tamanho com que esse laser ele sai do órgão emissor dele, ou seja, do gerador do laser, né? E bate em alguma superfície. Esse laser ele tem uma divergência. A mesma coisa, a gente compara o farolete, que é um exemplo clássico. Quando você aproxima um farolete da parede, o feixe de luz dele está bem fechadinho. Você soltou ele da parede, porque você distanciou, ele abre o feixe. Isso é a divergência do laser. O laser também tem isso, divergência da luz, né? O laser também é luz. Então, quanto menor for essa divergência, melhor é o poder de penetração dele. E menor é a quantidade de detalhes que eu vou ter daquilo que está escaneando, que no caso teu aqui é o que interessa. Né? Quando você está fazendo um projeto de arquitetura, o que você tem que ter? Você tem que ter detalhes daquela malha que você está escaneando, daquela nuvem de pontos que você está coletando. Né? Então, isso, primeiro caso, o fator footprint, né? Que é o fator da divergência que esse laser traz para você. Então, por isso que quanto maior for a divergência, ao contrário, quanto menor for essa divergência, o laser ele tem uma maior potência. E é onde muda os valores dos equipamentos. Né? Que é a densidade, né? Basicamente, da informação que ele traz. A densidade é o próximo passo. Porque o que é a densidade? É a velocidade com que ele está escaneando. Então, você tem o tamanho do ponto e você tem a velocidade com que esses pontos são gerados. Então, você imagina, você pode ter sensores de 300 kHz até... Hoje nós temos sensores de mais de 2.000 kHz, só para você ter uma ideia. Mas vamos pegar o mundo real, dos humanos, né? Se você pegar lasers de 300 e 600 kHz, o que nós estamos falando? Pegar um de 300, você está mandando 300 mil pontos por segundo, ele está emitindo 300 mil feixes de laser por segundo para um determinado objeto. Então, isso é a densidade do laser. Se esse laser for muito aberto, você concorda comigo que o meu nível de ruído que eu tenho é muito alto. Então, é onde eu perco precisão e acurácia no que eu estou escaneando. Sim. Então, a combinação desses fatores, e foi interessante que você mencionou a densidade, porque era o próximo passo que eu ia falar. O footprint com a densidade de pontos é o que vai, na verdade, dimensionar o poder que esse laser vai ter, tanto de penetração numa área de vegetação densa, com o poder, por exemplo, de grau de detalhes que você está escaneando com pouco ruído, entendeu? Porque não adianta nada você ter um laser muito denso com uma densidade muito alta, aliás, com um footprint muito aberto. Você vai ter muito ruído nesse laser. Então, o que a gente busca no mercado? Lasers que nos dê uma combinação boa entre densidade de pontos, porque não adianta nada também ele ter pouca densidade de pontos, né? Com um footprint bom. E é onde eu comparo a fotogrametria, quando você... Para você chegar, é bem difícil chegar no nível de qualidade que chega um LiDAR. Eu digo isso porque depende do objeto, como você falou, né? O cara tá fazendo topografia, muitas vezes a parte do drone atende a demanda Sim. que ele quer. Agora, depende, né? Sim. Se ele quiser, por exemplo, no nosso caso, o cliente ele queria, era 80 mil metros quadrados, ele queria ter todo o terreno, e ele queria ter toda a movimentação de terra. Então a gente já percebeu que alguns detalhes já não apareceriam tanto no... Sim. Mesmo com drones com 8K, com imagens um pouco mais próximas, com uma densidade, com um overlay maior, mesmo se a gente não chegou no nível de precisão. Mas assim, pro cliente até tava ok, porque ele só queria falar assim, quanto que ele ia pagar o pessoal de terra plena. Então ele só queria ter uma noção para ver se não tava muito surreal. Era uma margem de erro que cabia no que ele queria, né? Cabia, diferente do cara que tá contando a quantidade de árvores e tudo mais. Então, ali atendia aquela demanda. Mas teve uma demanda que já não atendeu, que o cliente já queria que fizesse todo o escaneamento da fachada.
Ah, entendi. Aí eu falei, não, é muito arriscado fazer com fotografia, porque você tem as distorções, Sim. então ficaria uma boa maquete, mas não ficaria para um projeto executivo, não recomendei. Falei para eles, olha, ou vocês vão com o scanner, né, faz o escaneamento estático, e aí vai ponto a ponto, e tem que ver se tem prazo para fazer isso, ou com um LiDAR, e aí vai fazendo o escaneamento. Né? Então, eu tinha entendido, porque eu lembro na sua palestra que tinha uma imagem que vocês colocaram, se eu não me engano, que depois a gente coloca aqui na TV, que tinha uns equipamentos. E é isso que ele tá falando, pessoal, é importante, de quanto ele penetra, porque tinha os equipamentos comuns que estavam no Nadir. Isso. Nadir, você me corrige se eu estiver enganado, é quando tá 90 graus. 90 assim, graus, isso aí. tá pino, assim, né? Ele faz o escaneamento, ele não pega, pessoal, a lateral Exato. da edificação, né? Então você não consegue ter tanto detalhe da edificação. A gente fez um levantamento pro Mineirinho, depois eu vou botar algumas imagens aqui, e a gente fez o escaneamento com o voo com drone, fez muitos pontos de controle para poder fazer a correção, mas é porque a gente ia fazer também um levantamento terrestre. Então, naquela ocasião, eu fiz um teste apontando a câmera e tirando diversas fotografias, mas a qualidade ficou muito discrepante do levantamento terrestre. Levantamento terrestre, né? Tem 2 slides que a gente pode apresentar. Uma é a questão do footprint, a gente até mostra exemplos entre alguns sensores de mercado, inclusive os nossos, né? O que você consegue, por exemplo, voando a 100 metros, o que você consegue entre um equipamento e outro. Depois a gente pode estar passando para o pessoal dar uma olhada, né? Mas geralmente você pega equipamentos que você voando a 100 metros, DJI, por exemplo, L1 era um pouco assim, né? Que você conseguia um footprint de algo em torno de 48 centímetros, mais ou menos. Aí se você pegar um sensor rotativo nosso da RISA, que é esse laser aqui, ele já caía para 22 centímetros, voando na mesma altura, né, 100 metros. Aí você pega um Regal, um Minivux, já cai para 16, que lógico, é um sensor muito mais caro, com muito mais potência. E você pega um cara desse aqui, já cai para 8. Então você percebe a diferença, né, de footprints de um sensor para outro. E isso também é o que, na verdade, vai dimensionar o investimento que você tem entre um equipamento e outro. Por isso que a gente na GeoKill sempre... A gente costuma, antes de passar qualquer tipo de orçamento, porque nós temos hoje um portfólio muito grande, depois eu posso até mostrar para vocês um pouco de todos os nossos sensores que a gente tem, mas a gente tem sensores hoje que abrangem qualquer tipo de necessidade do cliente. Então é importante essa reunião antes, prévia, né? Para entender a necessidade dele e ver qual tipo de equipamento vai se enquadrar melhor na necessidade, né? Então isso é legal de você ter mais de um equipamento no portfólio. Você não fica amarrado a um equipamento só, né? Você pode partir do equipamento, vamos dizer assim, não tão caro, que também vai atender a necessidade do cara, mas com resultado realmente satisfatório, né? Mas isso que você falou é interessante, porque isso que nós estamos conversando, né, da produtividade, é o que nós chamamos de campo de visão. Então, o campo de visão de um laser rotativo como esse, ele é bem maior do que um laser nadir como esse, né? Por quê? Porque aqui eu estou limitado ao ângulo meu de escaneamento e a cobertura das câmeras. Você vai perceber que todos os equipamentos, principalmente os da GeoKill, eles possuem a parte de fotogrametria integrada. Então aqui eu tenho 3 câmeras nesse cara aqui, ó, uma câmera full frame, 2 câmeras de 26 megapixels. Aqui nesse eu tenho 2, eu tenho uma menor de 20 e outra full frame também de 45. Então no mesmo voo eu consigo capturar tanto os dados do LiDAR quanto os dados de fotogrametria. E isso impacta muito em produtividade. Porque eu não preciso fazer um segundo voo para extrair uma ortofoto, por exemplo. Não, e eu lembro que tinha a questão de arriscar o equipamento, Sim. né? Você vai fazer um outro voo só para ter uma... Você aumenta tudo, perigo, né? Risco, tudo, né? Exato. Tudo. E eu lembro que também tem um ponto, pessoal, só para curiosidade, né? Hoje o drone recomendado, a gente usou na época o Matriz, para fazer o voo tanto com esse quanto esse. Mas existem outros equipamentos que o pessoal tem utilizado ou utilizam mais Matriz? Não, mesmo? no Brasil ainda é mais Matriz. Até questão de custo-benefício e assistência técnica, né? É um drone muito seguro, né? Os drones da DJI realmente são equipamentos extremamente seguros, né? Hoje o DJI, o Matriz 350, eu posso dizer que é o carro-chefe, é o que mais se vende para acoplar equipamentos como esse, né? Todos os nossos sensores, com exceção desses maiores que eu falei, eles são totalmente acopláveis no Matriz 350. Tanto é que quando a gente manda o sensor, já vai com o kit para acoplar, né? Então, é o drone que a gente recomenda com certeza no mercado nacional, né? Por enquanto, né? Por enquanto, até que não chegue outros, mas eu sei que tem outros aí chegando. A própria mas DJI hoje, parece que a CHC está vindo outro, está trazendo o pessoal da Skyfront também já está conseguindo entrar, mas
ainda é um equipamento a ser batido, né? A verdade é essa, né? Não, eu brinco que a DJI tá virando a Apple, né? Dos drones, porque eles são muito bons. eles têm muita novidade também, Sim. muita segurança, né? Sim. Tem suas dificuldades também, Sim. né? Mas eu digo assim... Tem muito perfeito, né? Mas são pessoas mais consolidadas, né? Sim. Empresas mais consolidadas. Uma dúvida, Vlad, eu acho que nem te perguntei aquele dia. Esse cara, esse aqui eu não sei. Uhum. Dá pra eu acoplar em um carro, uma moto? Não, esse não dá. Esse aqui é o TrueView 540. Por que ele não dá? Porque ele é um laser rotativo. Aliás, ele é um laser nadir. Assim, porque ele vai ficar assim, né? Ele não tem como escanear. Qualquer solução que você vai colocar num veículo, ele tem que ser um laser rotativo, como esse. Então, esse aqui que é o TrueView 545, perdão, daria para acoplar. Aí nós temos 3 modelos similares a esse, né? Esse aqui é o 545, nós temos o TrueView 535, que o que muda basicamente é a câmera. Ao invés de uma câmera maior, ele tem 3 câmeras iguais a essa, né? Mas o laser é o mesmo. E nós temos o 515, que é um sensor, uma linha abaixo do 535. Todos esses modelos são totalmente acopláveis em veículos, são híbridos que a gente fala, né? Então eles já vêm prontos. Agora é aquela coisa também, né? Não é uma gambiarra, porque hoje você vê muita gambiarra também quando se fala em mapeamento móvel. Você já viu, deve ter visto coisa do Arco da Velha, hein? Não, eu falo porque às vezes a pessoa vai lá, coloca 3 ventosas em cima do carro e sai mapeando com um laser desse aqui achando que tá bom, né? Então o kit que nós vendemos para o veículo é um kit desenvolvido para o veículo. Tanto é que a antena que a gente usa da Trimble é outra antena, não é a mesma do drone. Então, o kit do drone GPS, GNSS é outro, né? Para o veículo é outro, a inercial é outra, é tudo outro. Né? Então, a gente vende esse kit justamente para acoplar ele no carro. Né? Então, não é qualquer kit também que você vai estar utilizando. Tem que ser um kit da própria GeoKill, mas é um sensor que funciona tanto aéreo como terrestre. Não, isso também demonstra profissionalismo, né? Porque assim, Sim. Eu sou uma pessoa aventureira no mundo da tecnologia, mas é claro que se o cara vai fazer um investimento desse nível... Sim. Eu até um ponto que eu penso, sabe, Vlad? Eu acredito que tem níveis de penetração do mercado. Por exemplo, quando a gente fala de GeoKill, pessoal, já estou falando de um nível profissional, uma galera que realmente vive 100% disso. Sim. E existe outros níveis, desde o semi-profissional e o amador, que é o cara que compra um drone da DJI Mini, começa a fazer um vídeo, filmar, e fala, cara, será que dá pra eu fazer um curso depois de drone para topografia? Sim. Ele começa a falar, pô, dá para fazer um negócio aqui. Então eu entendo que vai ter nesses níveis. Aí o cara começa a fazer uma alocação do equipamento. Exato. Que aí já tá no semi-profissional, começa a ganhar um dinheiro com aquilo. Aí ele chega no nível profissional. São etapas, né? São etapas, é isso aí mesmo. Agora, por exemplo, você pega sensores, que nem o Slam. O Slam eu te falo que você consegue, claro que, salvo exceções, e tem que tomar cuidado com o que você está fazendo também, mas você consegue, de repente, trabalhar um pouquinho um nível mais, vamos dizer assim, mais prático do que um aéreo como esse. Né? Você pode pegar um Slam, por exemplo, nós até temos um kit, que no negócio das ventosas que eu comentei, que realmente são ventosas que você coloca no carro, mas para mapeamento urbano, mapeamento curtos, né? Mapeamentos de até 7, 8, vou colocar estourando 10 km por hora. Né, é o que a gente recomenda. Aqui eu estou falando para escanear uma rodovia de, sei lá, de mais de 1.000 km, se você quiser, porque você pode colocar isso num veículo e trabalhar com o veículo até 80 km por hora, se você quiser. Ô, louco. Né? Então ele te dá essa capacidade. Por quê? De novo, a antena já é própria para isso, o sistema já foi próprio para isso, é um sensor muito denso, né? Então já foi uma tecnologia pensada para escaneamentos mais longos, né? O que eu jamais indicaria um Slam, por exemplo, você colocar num veículo para mapear uma rodovia inteira. Né? Aí você vai ter que ir com aéreo, infelizmente, ou comprar um kit terrestre para um sensor como esse. Mas, por exemplo, agora o exemplo que a gente está dando de Interlagos, nós estamos escaneando Interlagos. Eu não vou colocar isso aqui, gastar uma puta de uma grana e colocar num carro um laser desse para fazer um escaneamento de um circuito de, sei lá, acho que não chega a 2 km, né? Aí você vai com o Slam, né? Você vai mais devagar, você vai ter uma qualidade ótima também de escaneamento e com custo menor. Por isso que eu falo que a importância, né, de a gente ter esse bate-papo com o cliente antes para entender a demanda dele, porque dependendo da demanda você consegue estar encaixando o equipamento que vai suprir aquela necessidade, né? Não, e até, por exemplo, dentro do meu escritório, o que eu fiz nesses 8 anos trabalhando com S-Built? A gente criou uma calculadora. Depois a gente pode pensar, Vlad, deixar que o pessoal fazer um trabalho desses juntos aí, Sim. A gente faça para eles. Mas assim, essa calculadora ela tinha algumas perguntas que eu tenho para eu definir o equipamento, não é nem o custo. É para eu entender que recurso eu preciso.
Legal. Porque com base no recurso que eu preciso, Sim. eu ofereço os custos, né? Sim. Porque aí entra no valor homem-hora de Você sabe cada que um. a gente tem um Excel, não sei se você chegou a ver no Demo Day. Não, sim. Nós temos um Excel, acho que não chega a ser tão assim como essa calculadora que você falou, mas já ajuda bastante, porque com ele eu consigo colocar, eu quero voar, se eu voar, sei lá, 100 metros, a 5 metros por segundo, com um campo de visão de, sei lá, 70 graus ou 100 graus, quanto que eu vou ter de cobertura, né? Quanto que eu vou fazer, quantos hectares eu vou fazer por voo? Porque com isso você consegue mensurar quanto tempo você vai gastar para cobrir aquela área e precificar o teu produto, né? Não, legal. Eu vou fazer o seguinte, Vlad. Depois eu vou deixar o e-mail do Vlad. Quem mandar o e-mail pro Vlad do podcast tem acesso a essa planilha. Ganha o Excel. Pronto. É isso aí. Boa. Aproveitando, você que está escutando esse podcast, não esquece de dar 5 estrelas, compartilhar com o colega de profissão que eu tenho certeza que vai levar ele pro próximo nível. Vlad, voltando é isso aqui. Aí. Vamos lá. Tira uma dúvida. Hoje, precisão desses camaradas aí, como é que tá? Olha, todos os nossos equipamentos, a precisão deles gira em torno de 3 centímetros. Estou falando o aéreo. Tá? Então, esse cara talvez um pouco menos, mas gira em torno disso, 2 centímetros a 3 centímetros a margem de precisão e acurácia deles. Podendo ser corrigido com pontos de controle, claro, né? Então, se você amarrar pontos de... A gente chama pontos de controle, mas na verdade no mundo LiDAR, é diferente de fotogrametria, a gente chama de pontos de checagem. Checagem, sim. Porque você usa esses pontos para extrair relatórios de precisão para o teu cliente, porque é a única maneira de você realmente garantir qual que é a precisão daquele voo que você está fazendo, né? Através de pontos de controle. Não, eu tive uma curiosidade de trabalhar com o aeroporto, e aí lá no edital, quando eles mandaram, você vê que foi feito um edital para topografia. Sim. Tradicional. Até citava as normas, a ABNT. E aí eu ligava para o cliente e falava, cliente, mas você sabe que no mundo do laser isso aqui não funciona. E eu vou até te trazer um ponto que é bem interessante. Ele começou a colocar... Tudo bem, ele falava da precisão, legal. Quero ter uma precisão X. Aí eu falei para ele, por que a gente não usa SLAM aqui? Aí ele não sabia o que era SLAM. Só que o edital já estava rolando Sim. muito tempo, em muitos aeroportos. Aí eu falei, não, então, é que com o SLAM a gente consegue ter uma produtividade muito mais alta, a gente faz muito mais rápido, talvez a qualidade seja um pouquinho menor do que você quer, mas atende a sua necessidade. Sim. Porque, vou dar um exemplo, a gente ficou quase um mês no aeroporto. Caramba. Levantando. E assim, o aeroporto não era gigantesco. Sabe qual que era o maior desafio? Logística. Caramba. Porque você tinha que ficar esperando para acessar, fica passando as pessoas ali de hora em hora, então tinha que esperar determinados voos, aí você se programava, o voo cancelava, aí dava um monte de problema. Então, assim, a gente perdeu acho que 60% do tempo em logística. Em logística. Aí você tem que fazer curso para você acessar o lado ar, o lado terra, aí tem Polícia Federal, envolve muito. Por que você tá levantando isso? Aí tem toda uma... explicar tudo. Não, é bem... E não dá para fazer com drone, porque é uma área não tem jeito, de voo, né? Então Nossa. não tem como fazer com drone. A gente teve que produzir bastões para poder colocar dentro do forro, fazer escaneamentos do lado externo, assim, em áreas que não dava para acessar. E a gente falou, aí ele falou, não, Júlio, mas é que já veio essa demanda é que eu não posso citar os nomes, mas já veio essa demanda fora do Brasil e a gente seguiu o mesmo edital. E aí quando eu olhei realmente o grau de acurácia não ia atender alguns lasers que a gente estava olhando. Uhum. E eles estavam pedindo um nível de aferição que não existe ainda no Brasil, norma técnica para apresentar isso. Entendi. Era do padrão de estação total. Então não ia atender, o móvel. Só que com o móvel a gente tinha estimado, todos os aeroportos eles iam economizar em 4 meses. Nossa. Então assim, perdeu muito tempo de produção porque por falta de conhecimento, que nem você falou. Às vezes é falta de uma conversa. Exato. E a gente nem tá falando de induzir para nenhum equipamento, não. É realmente entender a necessidade do cliente. E aí eu lembro que para eu conseguir fazer dar certo, ele falou, não, aí tinha um levantamento de um galpão, aí o aeroporto, anexos, eles eram muito distantes. E você tinha que dar a acurácia milimétrica da topografia. Eu falei, nossa, aí vai ser muito complicado. É milimétrico. Não, aí eu negociei com eles na época. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente levanta toda essa parte em topografia tradicional, coleta base, INCRA, faz tudo certinho. E eu levanto cada edificação, a nuvem, e eu georreferencio ela ali. Sim. Atende sua necessidade? Atende. Sim. E aí quando a gente foi bater com a topografia, dava, sem brincadeira, assim, a distorção de um ponto a outro assim, em 2 quilômetros, estava dando coisa de 2 milímetros. Nossa. Sabe? Tava muito dentro do que eles queriam, até mais do que eles queriam. E tudo modelado em Revit, assim, foi algo
surreal, assim, o trabalho foi bem desafiador para nós. Depois até cogitei e falei assim, cara, mais alguém entregou nesse nível ou vocês só foram assim com a gente, né? Porque foi muito complexo. Isso, 8 anos já mexendo com nuvem de pontos, modelagem, já entendendo as complexidades, a gente conseguiu entregar e esse cliente ficou bem satisfeito com o produto. Mas era desafios que a gente já está percebendo, acho que quem está ouvindo esse podcast também, de repente, deve estar passando pelo mesmo, de entender que as normas, elas não atendem às novas tecnologias, sabe? Sim. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? O que você tá... Aquela coisa, o que precisa ser entregue e até que ponto você consegue usar aquele determinado equipamento. Não, e é mais burocracia que atrapalhou um processo... É igual edital, né? Você pega uns editais aí que você olha, fala, não sei quem que elaborou isso aqui, mas... Foi o ChatGPT. Não faz o mínimo sentido, né? Então, você pega muito... E pegadinhas de catálogo, a gente fala muito isso, né? Até nos eventos que a gente fala, existe muita pegadinha de catálogo, muita pegadinha, que nem por exemplo, a altura de voo. Você sabe que hoje o sensor aéreo, todo sensor tem um limite, né? Tem. De voo, principalmente os de drone, né? Aí e o que acontece? O pessoal, por falta de conhecimento, eles leem uma coisa e entendem outra. Hoje eu vejo muito catálogo falando assim, olha, esse equipamento meu aqui, a gente consegue, esse laser eu consigo voar com ele até 300 metros de altura, com até 50% de reflectividade. Aí o cara fala, nossa, cara, acho que o negócio é bom, né? Porque 300 metros, 50% de reflectividade. Só que o cara não sabe o que significa esse 50 metros de reflectividade. Né? Então, até explicando um pouco, né, para quem não conhece, o laser, cada ponto que ele encontra, esse objeto que ele está, vamos dizer assim, pegando, ele tem um índice de reflectância, né, de reflectividade. Cada cor te dá uma reflectividade. Por exemplo, cor negra, cor escura, tem pouca reflectividade. Então, o que você tem que fazer quando você vai voar num asfalto novinho, aquele asfalto que acabou de ser fabricado? Você tem que voar mais baixo. Depende do equipamento, um pouquinho mais baixo. Ou, por exemplo, depende de outro, um pouquinho mais alto, mas lembrando que é um ponto crítico, né? Você vai ter pouca reflectividade, você vai ter pouco ponto sendo mapeado naquela área que você está voando. Outro exemplo clássico, pilha de carvão. Pilha de carvão é terrível, você tem pouco ponto também. Então, cada objeto ele tem um índice de reflectividade, né? E hoje nós, como fabricantes, o que nós usamos como uma terminologia que funciona praticamente para o universo que, na maioria dos casos, a gente quer atender, né? É o 20% de reflectividade. Porque se você pegar numa escala, eu tenho essa escala depois em PowerPoint, podemos colocar na tela, ele vai de 0 a 100%. Onde 0 você não tem reflectância nenhuma, refletividade nenhuma, e 100 você precisa estar bem próximo para refletir. Então, por exemplo, água. A água não reflete no laser. O laser morre na água, ele não traz nenhum tipo de informação para a gente, né? Aí você tem área de savana, floresta, que está em torno ali daqueles 10% e 20%, né? E a maioria dos objetos que a gente mapeia hoje numa vida real nossa, fica nesses 10% e 20%. Por isso que a gente usa esse índice de 10% e 20% como um índice que funciona. Então, quando eu coloco assim, olha, qual que é a altura máxima do teu laser? Esse cara aqui, por exemplo, a gente recomenda o quê? Até 120 metros de altura, com 20% de reflectividade. O que isso significa? Se eu subir a mais de 120 metros, eu só vou conseguir pegar objetos que tenham mais de 20% de reflectividade. Que nem o branco. O branco reflete muito. O branco eu posso voar com ele a 400 metros de altura. Mas o que eu tenho de branco? Nuvem, gelo. Você entendeu? Sim. Não é o que me interessa. Sim. Então, você voando mais alto, você vai pegar coisa que não te interessa. Entendeu? Então, de novo, pegadinha de catálogo. Agora o marketing, né? As minhas de marketing aqui vão usar isso a favor. Cara, não, beleza. Putz, eu consigo pegar um pontinho? Vamos falar que ele voa 300. Vamos colocar 300. Mas no dia a dia você não vai ter uso, entendeu? Você não vai conseguir voar nessa altura. Não. E nem isso. A aeronáutica nem vai permitir você não voar acima de 100 metros. Não então... tem uma como é que fala? Uma legislação que permita você fazer isso. Mas às vezes a pessoa busca tanto produtividade que ele vai por número. Né? E é onde o número engana muito. Né? Engana muito, que nem o fio do avião que eu te falei, né? Qual que é a vantagem de um rotativo em relação ao nadir? De novo, o campo de visão que eu tenho. Aqui eu estou trabalhando com máximo 70 graus de campo de visão, ou seja, eu estou trabalhando com 70 graus de uma determinada altura. Só para você ter uma ideia. Se eu pego um cara daquele ali, que é nadir, voando a 70 metros, a 80 metros de altura, eu vou ter algo em torno de mais ou menos uns 120 metros de cobertura. Então eu vou cobrir 120 metros. Se eu pego um rotativo voando à mesma altura, de 80, eu chego a 160 de média. Você percebe que eu estou ganhando praticamente quase 50 metros aqui só numa linha de voo. Então você imagina no final do dia a produtividade que você tem com um laser rotativo. É muito maior.
Claro que a vantagem do 540, que é esse sensor, é que eu consigo voar com ele mais alto e ele é um laser muito potente. Então eu consigo voar com ele mais rápido. Então eu ganho, eu compenso esse campo de visão nesse laser aqui, voando com ele mais rápido, né? Por quê? Porque ele é um laser de 500 kHz, ele tem 8 retornos para cada pulso emitido, então ele tem mais poder de penetração, né? Mas em torno disso, de novo, produtividade, né? Então você tem que saber qual a área que se pretende voar, né? E esse Excel, de novo, ele funciona para isso, né? Porque você vai ver, é nítida a diferença. Você pega, por exemplo, um cara que trabalha 70 graus de campo de visão contra um que trabalha 110, 110, vamos colocar como limite, você ganha em média aqui, cara, praticamente 40% a mais. Então, se eu escaneio em torno aí de 80 hectares por voo com um Nadir, eu vou escanear praticamente 120 com esse. Então, a diferença é muito alta, né? Então, isso você ganha muito em produtividade em campo. E, de novo, a questão das câmeras, né? Sim. Porque num voo você tira os dois trabalhos, tanto fotogrametria, você vai extrair uma ortofoto de qualidade, junto com os dados do LiDAR, né? Até porque o que vai, você me corrija se eu estiver enganado, mas o que vai dar a colorização da nuvem de pontos é a própria... É a câmera. É a câmera, né? É a câmera, exatamente Por isso que ele ganha muita produtividade. Sim. Porque o laser scanner mesmo, tradicional, ele já não usa a câmera. Sim. E aí você encontra muita... Por isso que eu te falo de cursos, né? E aí eu dou os parabéns para você realmente pela parte educacional que você tem aqui, porque a gente tem que educar o mercado. A gente pega muita besteira, sabe assim? Muita coisa que não é ensinada, até numa entrega técnica. Você conhece a gente, todos os equipamentos nossos aqui são acompanhados por uma entrega técnica, são 2 dias de treinamento que a gente dá. Temos os Demo Days, que é gratuito, né? Até então a gente não cobra nada de ninguém, e aí você vê, acaba sendo um treinamento, né? Por quê? Porque você pega muita besteira, cara. Às vezes a gente pega cliente voando a 14, 15 metros por segundo com um LiDAR. Fala, mas cara, você não vai conseguir um resultado bom voando nessa velocidade. Quem que ensinou isso? Ah, não, me ensinaram na entrega técnica. Mas, de novo, por quê? Porque o pessoal está muito ligado à fotogrametria. O laser é totalmente diferente de fotogrametria. É outra metodologia. É outra metodologia. Por exemplo, enquanto você tem que fazer trabalhar com uma sobreposição de 80%, 90% na maioria dos casos com fotogrametria, aqui você trabalha com 30%, 40%. 40%, né? E já funciona para foto também. Por quê? Porque a gente tem mais de uma câmera integrada no equipamento. Justamente para isso, para você ganhar produtividade, né? Não, e não é só isso. Olha como é arriscado. Porque não é um equipamento, é um custo que você vai colocar ali. E aí o cara, se ele não tem isso... Nossa, eu já vi gente perder equipamento por besteira, cara. Por falta de treinamento. Sim. Né? Economiza aqui e gasta muito ali, né? Então, assim, essa parte realmente da capacitação... Eu acredito até, Vlad, que deveria ser meio que obrigatório. Sim. E aí não tô falando nem dos equipamentos. Tô falando de quem realmente vai operar. Quem vai operar. Por exemplo, todo mundo que mexe aqui com o drone, a gente vai lá, coloca numa escola de drone. Sim. Depois cadastra na aeronáutica, cadastra os drones. Então a gente procura fazer tudo certinho, porque a gente sabe da responsabilidade. A gente sempre fala assim que uma coisa que você não pode economizar no caso nosso, em piloto. Você tem que ter um piloto bom, não adianta. Por quê? Porque, cara, o cara vai estar carregando aqui, dependendo do sensor, 500.000, entendeu? Então você não pode se dar o luxo de pegar um cara que não tem experiência, né? Que não seja bem treinado, que não seja, né, responsável. Então, assim, piloto é uma coisa fundamental. Você sabe muito bem como é difícil achar empresas que para fazer seguro desse equipamento. Sim. E quando se encontra, é caro. Né? Então, a gente sempre, em treinamento, a gente sempre deixa muito claro isso. Fala, rapaz, não economiza em piloto, porque o piloto tem que ser um cara realmente bem informado. Né? Eu acho que a gente tem que ter profissionais muito bem informados. E não digo só piloto, não. Eu acho que é um conjunto de coisas. As pessoas de pós-processamento também têm que saber, né, como extrair o máximo daquilo que foi capturado, né? Sim. E a gente até a gente fala assim que deveria ser uma dupla, né? O piloto com o cara que processa. Muitas empresas hoje até usam o piloto como processamento também. A mesma pessoa que voa acaba processando. Mas no Brasil ainda tem essa divisão, né? Nos Estados Unidos é mais comum você ver o piloto mesmo processar. Aqui você tem geralmente uma cultura que piloto pilota e gente de escritório faz o processamento, né? Mas esses dois profissionais, eles têm que estar em sintonia, porque se o piloto também não conseguir capturar um dado bom, ele vai acabar com a vida de quem processa. Um o outro, né? Exatamente. Então, tem que existir esse elo, né? Entre esses dois profissionais. Não, e eu sou a favor, sim, desse treinamento. Aqui mesmo a gente usa o cara que vai fazer o processamento, é o cara que tá fazendo a modelagem. Sim.
Então, depois de um tempo, o cara fica especialista depois só em levantamento de campo. Exato. E a pessoa fica especialista em mandar, mas um pouquinho de tudo eles têm que ter, porque senão a pessoa também não tem empatia com a metodologia. Você não abriu a porta, você não passou por tal lugar, da próxima vez passa aqui. Então, a pessoa sente um pouco o que a outra tem que fazer, porque senão é cada um passando os seus problemas pra frente, né? Sim. Eu lembro, Vlad, que lá na ocasião a gente fez um escaneamento com um móvel, né? Usou o colete. O colete. Depois a gente coloca aqui o vídeo pra galera poder assistir. Conta um pouquinho dessa experiência que a gente tá falando do drone, mas também do Slam, né? Do Slam, porque a galera fala, pô, mas aí eu não trabalho com drone, Júlio, eu só trabalho aqui com edificações. Então, tem alguma solução? Fala um pouquinho pra galera do Slam. Até então o Slam ele era muito utilizado para ambientes fechados, né? Onde você não conseguia, vamos ver aí, com o drone, né? Você ia com o Slam. Hoje o Slam, principalmente os nossos, a gente tem dois modelos, né? A gente tem, depois a gente pode passar a foto, tem o 116S e o 132S, que é o TrueView Go que nós chamamos. Então hoje nossos equipamentos eles trabalham não simplesmente com a tecnologia Slam. O que é a tecnologia Slam? Você não precisa estar com nada referenciado, né? Ele gera uma nuvem de pontos, vamos dizer assim, espacial, né? Em qualquer ambiente que você queira. Essa é a tecnologia Slam. Né? Você não precisa ter um RTK, um PPK, nada. Né? Você vai lá, escaneia num ambiente fechado, onde você não tem nenhum tipo de sinal GNSS e você consegue gerar uma nuvem de pontos. Né? Hoje os equipamentos eles conseguem trabalhar meio que integrados. Então hoje os nossos sensores, os Slams nossos, ele trabalha com a tecnologia Slam, claro, né? Mas também trabalha via PPK e RTK. Então o que permite isso? Você fazer escaneamentos de alta qualidade, não simplesmente indoor, mas outdoor também. Inclusive vinculados, né? E aí trabalhando via PPK ou via RTK, se você quiser. Né? O que significa isso? Que você pode ter uma estação base capturando os dados no momento da análise, né? Da captura dos dados, e depois sincronizar tudo isso via o nosso software de processamento, que é o LP360. Então hoje o LP360 nós temos duas versões, tanto aéreo, que nós chamamos de drone, né? Por isso que é o nome drone, e aí nós temos o Land, o LP360 Land, que é para o Slam. Então, o LP360 é que vai ser o responsável por... lógico que na hora da captura você também vai indicar para o equipamento, isso aqui vai ser o quê? Escaneamento indoor ou outdoor? Você pode falar para ele o que você está escaneando. E aí no software você pode misturar os dois universos. Você pode pegar um escaneamento indoor, juntar com o outdoor, ou seja, fazer um escaneamento único dentro de um projeto e ter os dois universos, entendeu? Sim. Isso que é legal. Você junta os dois mundos, né? E que é uma dificuldade, porque a gente até falando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Eu tava usando um desses exemplos da China e, cara, deu muito problema. Até na hora de escanear, você tinha que ficar atento. Sim. Você vai subir escada, tem que subir de costas. Porque pode dar degrau, né? Você pode ver degrau na nuvem depois. Não, e aí distorce. Né? Então, tem toda uma boa prática, né? Sim. Teve um rapaz um russo que ele colocou uns alvos assim, né? Ele colocou vários pontos de check dentro e foi escaneando. Aí depois ele separou as nuvens no Cloud Compare e foi... ajustando. Mas ele foi na munheca ali, né? Na munheca. Então, assim, foi interessante ver. Nunca tinha visto ninguém trabalhar dessa forma. Dá um trabalho também. Aí eu não sei até onde dependendo do equipamento que você tá pegando. Você quer ganhar produtividade, você perde, né? Ele tinha que fazer esse equipamento. E é curioso falar sobre a reflectância, porque ele foi pegar um banheiro, cara, que era só azulejo que refletia. E aí ele falava, quando você pegar cenários assim, faz isolado, depois encaixa. Não vem fazer junto todo o... Eu tive uma experiência negativa com desses softwares, acho que era da FJD. E aí eu fui escaneando. Quando eu fui passar, ele bateu num espelho, cara. Nossa senhora. Aí ele fez o scan, tava bonitinho assim, quando ele bateu no espelho, ele foi pro outro lado do prédio, assim, o prédio virou um U, assim, eu falei, nossa, distorceu cara. Tudo, aí a gente já tava com os nossos stats, porque a gente faz essas comparações de entender, porque aí existe uma boa prática, ainda não existe tanto treinamento no Brasil sobre esse assunto do Slam. Slam é... Fora aqueles aventureiros que ficam pegando iPad e ficam escaneando a casa, acha que aquilo é Slam. Exatamente. Aí eu fico pé da vida. Eu falo, calma, gente, não vamos confundir as coisas. Tá? É bem isso. Então, a pegada do Slam é essa, né? Você conseguir hoje equipamentos que você consiga realmente ter os dois mundos e com uma bela precisão e acurácia também, né? Porque você também não pode fugir disso, né? Mas ele precisa de iluminação, esse é um ponto que eu tive uma dificuldade. Que eu lembro que você mostrou um exemplo que vocês fizeram embaixo de uma casa. Sim. Pra pegar toda a fundação, o casarão, né? Isso. Pro laser, não. O laser, a gente chama que ele tem uma luz, ele é ativo, né? Então, por exemplo, no drone. Você pode voar com o drone à noite.
você vai conseguir fazer o escaneamento perfeito com o LiDAR. Então, o Slam é a mesma coisa. Você pode fazer um escaneamento escuro. Só que você não vai ter a parte de colorização da nuvem, né? Porque a câmera, lógico, você não vai ter a captura das imagens. Então, você só vai conseguir visualizar essa nuvem por alguns aspectos, ou elevação, ou intensidade, mas não por RGB. Você não vai ter o RGB na nuvem. Só isso. Ah, mas se o cara trabalha... Eu já trabalhei muito tempo no Mas se no você preto e precisa só branco. da malha, acabou, entendeu? É, porque às vezes o cara vai desenhar por cima Sim, daquilo, né? Ele não sim, precisa sim. da informação colorida ali. Sim. Ele vai desenhar, ele vai colocar às vezes lá no Revit ou no outro programa, ele vai botar piso, parede. Exato. Então... Que nem, por exemplo, um exemplo clássico. Você vai escanear um bueiro. O bueiro vai estar escuro, você não vai ter luz no bueiro. Sim. Né? Você põe um pedestal lá e vai até 3, 4 metros, depende do tamanho do seu pedestal. Você vai escanear o bueiro todo. Né? Você vai ter o LiDAR disso. Só que você não vai ter a parte de RGB. Olha, eu achei que precisava de iluminação. Não Não, sabia, não. É um mito isso. Não precisa. O laser não precisa. O laser é um laser ativo, é uma luz ativa. É que a gente não consegue ver porque ele não é ofensivo ao olho, né? O grau, o nível do laser acho que é 901, que é um número, né? Que você é totalmente inofensivo ao olho humano e você não consegue ver. Mas ele é uma luz, né? Então ele já automaticamente ele consegue pegar o que ele está escaneando, né? Agora você não vai ter a questão das fotos, mas até aí, né? Você não precisa disso. Funciona de boa, você não tem que ter luz nenhuma, não. Não, e é interessante saber que lá no... Como que chama o software mesmo? LP360. O LP360, eu tive a oportunidade de mexer nele. Você consegue casar, né, as soluções. Sim. Eu lembro que lá eu trouxe um trabalho, eu peguei o trabalho de vocês, a gente conseguiu juntar lá. Porque isso é bem importante, pessoal. Eu lembro no exemplo inclusive que ele mostrou... o aéreo com o terrestre, né? Você pode pegar o aéreo e casar com o terrestre. É isso que eu ia falar. Porque eu lembro no exemplo que vocês mostraram, que fez todo o escaneamento, ele pegou toda a parte da superfície das árvores, assim. Sim. Né? E depois vocês mostrou um exemplo, o cara escaneando embaixo, né? No land. Sim. Escaneando, e depois vocês juntaram a solução das duas ele partes. tem uma função lá, chama last to last. Então você pega uma referência de um last. Se tiver com GNSS, melhor ainda, mais fácil ainda. Que já encaixa sozinho. Você já encaixa sozinho. Você pega uma referência de um, chama last to last. Você pega um ponto aqui, outro ponto no outro last, e ele acaba já vai casando. E você pode trabalhar com pontos de check, que nem você falou também. Se você tiver pontos de check numa nuvem com a outra, você também consegue fazer, como esse cara falou, que você viu ele fazendo meio que uma maneira manual, né? O LP também permite você fazer isso daí. Chama last to control. Então você consegue controlar através desses pontos de controle e cravar o teu LAS ali numa determinada posição. Não, e precisa, porque depois de um tempo que o cara faz o levantamento, às vezes o cara me liga e fala, Júlio, volta aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, eu preciso fazer uma atualização, a gente conseguiu o terreno do lado. Sim. Aí fala, nossa, tem que levantar de novo, encaixar na mão, isso, né, pelo menos é o jeito que a gente tava fazendo até um tempo atrás, porque a gente não conhecia esse módulo. E você quer ver outra utilidade legal disso daí, que se você não tiver isso, você não consegue com tanta eficiência, é controle de cálculo volumétrico. Por exemplo, eu vou fazer um escaneamento de uma pilha de carvão subterrâneo. Aí eu vou lá com o Slam, faço um dia, e no outro eu vou ter que fazer, mas eu quero medir o quê? A diferença de um dia para o outro, para saber a produtividade. Se eu não tiver com isso aqui amarrado, né, casado, como é que eu vou saber? Vai dar diferença. Né? Então você tem que estar com as duas nuvens de pontos de um dia e do outro, justamente cravado ali na posição, com uma acurácia e precisão boa, para você definir qual foi em metro cúbico, quanto que você conseguiu de produtividade naquele dia. Então, se você não tiver isso, você não consegue. É um exemplo clássico, uma aplicação clássica disso, né? A gente fazia o alinhamento na mão ali das nuvens e aí tirava, fazia a diferença do corte para poder ter o volume. Mas uma curiosidade, nesse caso, Vlad, qual seria a boa prática? Por exemplo, o cara tem os pontos de controle, e aí ele sempre parte desses pontos de controle? Sim. É isso? Isso seria uma, né? A outra... Ou você pode começar um escaneamento... Porque se você começar um escaneamento outdoor e ir para o indoor, ele consegue ainda segurar por alguns minutos a referência. Isso dá para você fazer também. Então, às vezes você começa indoor, tanto é que ele tem quando você vai escanear no tablet, que a gente acompanha o tablet, né? O equipamento nosso. Lá quando você vai escanear, ele fala, você vai escanear o quê? Indoor, outdoor ou indoor e outdoor? Então, se você colocar indoor e outdoor, ele já parte da premissa que você vai começar um escaneamento georreferenciado e vai para uma área que você não tem, senão GNSS. Então, você consegue segurar amarrar, vamos dizer assim, né? Esse georreferenciamento. Dá para você fazer isso. Agora, se for totalmente indoor, aí, lógico, não tem como você pegar isso aí via sinal GNSS, RTK nem nada. Aí você vai ter que falar com markers, né? E depois fazer o chama de lastro control para fazer esse ajuste. Né? Numa obra a gente está fazendo com os alvos, e aí eu vim com a estação robótica. E pegou. Deixamos esses pontos de amarração entre eixos de pilares.
E aí fazia o escaneamento, Sim. toda vez que falava, ó, esse ponto A é o eixo A ou B. Esse é o A e o B, A e o B, porque senão toda vez tem que vir... Sim. Isso Fora o risco também que você tem ali de você alinhar errado, né? De alinhar errado, exatamente. Mas o procedimento é esse. É o mesmo. Flow é exatamente esse. Eu pergunto isso até por causa de túnel, cara. Porque eu lembro uma vez, eu conversei com um rapaz do metrô, e ele falou, olha, aqui no metrô a gente não tá usando LiDAR, nem drone e tal, porque não dá a precisão que eu preciso. Aí eu perguntei, qual que é a precisão, qual é a metodologia de trabalho? E ele me explicou, né? Dependendo da acurácia, quando a gente fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente fala, ó, a precisão aqui é milimétrica, centimétrica, a cada X medidas, né? Porque se eu não tiver pontos desses controles a cada X medidas, eu vou tendo essa indiferença. Eu lembro que questões entre a diferença de uma estação até um poço estava dando muito fora do que ele precisava. Por isso que eles mantinham tudo na estação total. Sim. E aí a gente usava esses pontos de controle. Mas dá uma diferença da nuvem para cá, uma diferença para lá? Sim. Qual que é a boa prática nesse sentido? Na verdade, assim, o SLAM, o laser em geral, né, ele tem duas precisões e duas acurácias que a gente mede. Uma é a relativa, a outra é a absoluta que a gente fala, né? Então, a relativa é aquela precisão realmente do laser, vamos dizer assim, né? E a absoluta é aquela que você consegue controlar com ambientes externos, vamos colocar. Uma precisão absoluta relativa de um laser hoje, aliás, ao contrário, a absoluta é do laser, né? Então, você gira em torno aí de 5 centímetros no SLAM. Então, o cara que te falar que é menos que isso é mentira, porque a tecnologia do SLAM é 5 centímetros que ele vai te dar. Aí você parte para a relativa, que a relativa que é? Você usa artifícios para melhorar essa precisão e acurácia. Que pode ser o quê? Amarrando pontos de controle externo para o interno e fazendo o laço to laço que a gente fala, ou através de pontos de controle medidos mesmo. Que aí você consegue medir alguns pontos de controle e depois no software você consegue ajustar aquela nuvem de pontos baseado nos markers que você fez. Você deve ter visto, às vezes você vai em áreas subterrâneas, quando o pessoal está fazendo, por exemplo, um exemplo clássico, estacionamentos, você vê um monte de markers lá, e o cara fez o scanner com aquelas marcações, e aquelas marcações ele serve de referência, medida realmente, às vezes até com uma trena mesmo, para você conseguir ajustar essa nuvem de pontos. Então tem artifícios hoje que você consegue melhorar a precisão de um escaneamento desse, mas a absoluta que o laser te dá é algo em torno de 5 centímetros. Né? Mas você consegue ainda melhorar isso aí com recursos, vamos dizer assim, de software, né? E de pontos de checagem que a gente fala. Mas dá para chegar num resultado bom. Às vezes milimétrico, não sei se chegaria, sabe? Porque isso que eu falo, às vezes tem produtos que um SLAM não vai te atender. Sim. Aí talvez você tenha que partir para um laser estático, né? Você vai ter menos produtividade, só que você vai ter também um grau de precisão muito maior. Não, teve um trabalho que a gente fez, depois eu vou botar aqui a imagem da represa de Guarapiranga, cara. Sim. Naquela época, a gente usou, não tinha tanto conhecimento do SLAM, a gente acabou usando com a Guandaline o do BLK2Go. Eu acho que foi um dos primeiros que lançou na época para o mercado. A gente teve as dificuldades, principalmente na transferência de dados, porque são arquivos que demoram, você tinha que ir no aplicativo, depois você ficava... Você trabalhava 2, 3 horas e demorava 8 para transferir. Sim, porque é muita informação. Era muita informação. Mas o que a gente fez naquela ocasião? Eu fiz isso aí, depois eu vou colocar as imagens. A gente colocou vários pontos de controle ao longo, são 80 mil metros ao longo da represa. E aí a gente coletou esses pontos, deixou lá coletando diversas horas para sair conforme no IBGE. Fez com o drone, fotometria. E fizemos 4 levantamentos, cara. Foi uma coisa bem insana, assim. Pra testar e não dar... Diminuir muito a imprecisão. Foi com o drone, foi com a estação total, alguns vértices. Pegamos com o laser móvel. Fizemos com o Pro 3, que é o equipamento usado depois para fazer muito tour virtual. E também bater algumas medidas para ver se passou alguma coisa. E por último, a gente usou o BLK na época da Leica. Cara, foram 4 informações diferentes. 4 informações. Então, o que a gente adotou? Olha, para as edificações, vamos usar o milimétrico, que foi a solicitação do cliente, amarrado a esses pontos de controle da topografia pra gente. Então, o que a gente fazia, para quem não sabe? Você bota aqui a topografia aqui, um ponto, e deixava 5 metros um outro ponto, passava com o laser para poder falar que aqui tem 5 metros para ele não dar um escalonamento muito grande. Aí tava batendo, pra você ter uma noção, 4,99999 de distância. Aí eu falei, não, beleza, tá próximo. O móvel, a gente usou todo para a superfície do terreno.
E o fotometria só para ter Só para ter o telhado, as áreas que não dava para chegar com o laser. Então, assim... Interessante. E só que a gente tinha que fazer os alinhamentos com os outros. Olha como uma nuvem ajudou a outra, entende? Exato. Porque eu tinha edificação e, detalhe, nessa época a gente chegou pro clube e falou, olha, não, dá para vocês escanearem as piscinas? Eu falei, dá, você vai tirar água da piscina? Não pode, porque o clube vai estar em uso no dia. Eu falei, então não tem como. Como é que vai fazer? O laser não vai pegar. Aí a gente foi lá, pegou as vértices com trena, aí usamos fita métrica mesmo, manual, e puxamos um vértice, outro vértice, outro vértice. E registramos num software, até vou passar pro pessoal, chama Photomeasure. Você tirava a foto, fazia a cotinha e pegava a medida que você colocou na foto, sabe? Pra poder registrar para eles que aquele ponto, por causa da reflectância que a gente tá falando, não ia pegar com laser. Não ia pegar. Não pega. E aonde a gente já passou por toda essa experiência, a gente já entende qual necessidade você tem, e eu falo qual produto você precisa. É igual o pessoal às vezes pergunta, né, se o laser consegue ultrapassar a água, né, e fazer tipo o leito do rio, vamos falar assim, né? Ou seja, para baixo da água, né? Não pega, né? Desconheço. Não tem. Até tem um da Regal que promete fazer, mas eu te falo que tem que ter tem que ser um ambiente muito controlado, não pode ser uma água muito turva, sabe assim? Então, mas é caríssimo e não dá os resultados que a gente espera. Isso aí, eu até te fazer uma pergunta, porque teve um cliente nosso que ele pediu para fazer um levantamento de um porto. Uhum. E aí, novamente, by the book. O cara veio, precisa disso, nessa série. Eu falei, não, tudo bem. A gente ia ter que usar um outro laser, que era o RTC da Leica, que é um nível muito além do que a gente costuma trabalhar. Estação muito mais pesada, mas com um grau de acurácia que eles estavam precisando. E aí esse projeto não foi para frente, mas na época eles pediram para fazer... Cara, tinha que alugar um barco. Eles queriam fazer toda a parte embaixo do porto, do barco e tal. Eu falei, cara, não conheço nenhum laser até o momento que... Tem que ser batimetria, não tem muito... Não vai funcionar. E eles queriam ir com o drone, fazer um levantamento ali com o drone. Eu falei, olha, eu, Júlio, desconheço alguém que vai fazer nesse nível que vocês procuram. Porque a gente até achou na época um fornecedor que tinha um suporte que você conseguia colocar nos scanners e você até conseguia colocar um ponto, aí você vinha, andava outro ponto, depois você fazia o casamento... Triangulava, entendeu? Porque aí você fazia direto da base, né? Do ponto. Agora, com um barco e tudo, eu falei, olha, se tiver alguém souber de algum fornecedor ou alguém que faça isso, fala aí pra gente, porque eu tenho muito interesse e curiosidade. É difícil achar uma tecnologia assim. Na verdade, assim, aquilo que a gente fala, não tem um equipamento que faça tudo, né? Infelizmente, não ali existe, a gente colocou 4 soluções, porque eles queriam. É o que eu falo, um complementa o outro, não adianta. Assim, vai ter solução e o LiDAR não vai te atender, você vai ter que ir com outro equipamento, vai ter solução que a fotogrametria não vai te atender, você vai ter que colocar um LiDAR, e assim por diante, não tem... Não, eu lembro até naquele exemplo do aeroporto, cara, eles queriam colocar o equipamento e olha, não vai ter bastão que chegue a essa altura que você quer. Sim. A gente vai ter que alugar uma tesoura e vai ter que fazer com tesoura, porque o operador lá em cima... Meu, pra você ter uma noção, acho que de 100 cenas caía pra 20 cenas num dia. Nossa, muita diferença. É, muita diferença. De produção caía muito. Fora que o aluguel de um equipamento desse aí o mais caro foi o frete. Sim. Pedi pro cara deixar lá no aeroporto, porque o outro aeroporto era muito distante, era coisa de, sei lá, 3 mil reais o dia. Desse equipamento, de ficar com ele parado, entendeu? Então, a produtividade é outra, né? Não. Aí a gente acabou até utilizando lá na época, porque o cliente exigia, ele falou que ele acabou pagando por esses custos adicionais. Mas aí vai lá, aí o funcionário tem que fazer um curso de trabalhar em alturas. Por isso que eu falei assim, a gente tá muito... Hoje, na SPBIM, pelo menos, a gente faz assim, o cara entrou, já manda ele fazer todos os treinamentos. Sim. Né? Sim. De saúde, faz tudo, porque não adianta, porque ele vai lidar com altura, sim, ambientes confinados. Só em algumas situações, a gente estava numa fábrica agora, que até eles me ligaram e falaram, Júlio, aqui tem situações tóxicas e tudo, não dá. Eu falei, aí não vamos levantar. Sim, tem que tomar cuidado. Primeiro vem o operador, depois vem o equipamento, né? Então, eu falei que não dava para fazer esse levantamento, porque eles iam mandar refazer as máquinas e tudo. Eu falei, olha, a gente só consegue se você desativar esse espaço, e aí o período que você tiver desativado, a gente vai lá e faz o levantamento. Sim, sim. Eu já tive usina, como chama? Lá em Angra dos Reis, esses lugares aí que o pessoal pediu para fazer o levantamento. Usina nuclear. Usina nuclear, cara. Então, assim, o risco era também muito alto, porque
Não só isso de você perder o equipamento. Não, mas é igual. Tem áreas de muito risco, né? Área, por exemplo, subestações, né? Hoje o pessoal. Até a gente foi fazer um POC com o pessoal da EDP e eles queriam escanear uma área, uma subestação mesmo, né? Você tem que entrar com o profissional dos caras junto, porque o risco é muito alto. Primeiro que você nem permitem você entrar no lugar Não, desse. era 3, 4 dias de curso, cara. E aí eu falava assim, ó, por isso que hoje tem aqueles equipamentos, o pessoal fala, por que tem aquele cachorrinho que bota equipamento? Gente, por causa disso. Porque tem esse lugar que você não tem como você acessar. Sim, é bem isso mesmo. É bem isso. Boa, Vlad. Não, a gente já tá chegando no final aqui do podcast. Queria que você deixasse ali... Pra quem quiser trabalhar com isso hoje, que conhecimento essa pessoa precisa ter? Cara, te falo que não tem que ter um pré-requisito. A gente nem, até pros cursos que a gente dá de laser, né? A gente não tem um pré-requisito recomendado. É claro que se a pessoa já trabalha com a área de fotogrametria, para você migrar para o LiDAR é muito mais prático. Né? Por quê? Porque a pessoa já vai ter uma noção de voo, vai ter uma noção de plano de voo, então é questão de adaptar o plano de voo da fotogrametria para o LiDAR, né? Não é uma questão muito complicada. Eu acho que assim, a parte operacional do LiDAR é muito simples, muito simples. Não que a de pós-processamento não seja, mas a parte de voo é muito tranquila. Claro que assusta um pouco pela questão do preço dos equipamentos, né? Então, às vezes o piloto fica meio apreensivo assim, em relação a voos e tal, mas a parte assim, de plano de voo, de operação em campo, calibração de MU, tudo isso a gente ensina como fazer, é bem tranquilo. E a parte de pós-processamento também, eu te falo hoje, que qualquer pessoa que já tem uma certa noção de Metashape, Pix4D, qualquer outro software de fotogrametria, para você migrar para um LP360 é muito simples, não tem nada... Porque assim, o software ele foi muito pensado, né? Com um workflow muito prático de trabalho. Então assim, a pessoa não consegue pular um passo e já ir para o outro e sair errado alguma coisa, né? Então é meio que step by step, você viu lá como é que funciona. Então, e hoje nós estamos tentando cada vez mais automatizar processos, né? Então hoje praticamente a pessoa vai lá, o operador vai lá, vai importar um ciclo de voo, vai apertar um botão e vai sair a nuvem de pontos praticamente pronta, né? Então a ideia nossa é ter menos interatividade do operador para gerar essa nuvem, né? Ser uma coisa mais automatizada, claro que com opções de ele interagir. Caso ele queira mudar alguma coisa no preset, ele consegue, mas a ideia nossa é deixar cada vez mais automatizado. Tanto é agora que está chegando e chega forte, né, a questão da inteligência artificial. Então hoje nós já temos uma solução integrada através do nosso cloud, onde você consegue pegar o número de pontos, exportar para o nosso servidor, e o nosso servidor vai te extrair um MDT automatizado. Vai chegar para você um modelo de terreno feito via inteligência artificial. Isso já está testado, já tem cliente testando, já estão gostando dos resultados. Então é uma coisa que chegou para ficar. E agora vai aparecer cada vez mais recursos de inteligência artificial, né? Para você ensinar o software o que é uma casa, o que é um veículo, o que é uma ponte. Então isso aí, cara, eu acho que sei lá, não vou assim... dizer que daqui 3, 4 anos, não. Eu acho que é uma tecnologia que está aí e vem rápido, sabe? Então, a questão de custos assim, operacionais tá caindo drasticamente, né? Porque hoje você vai o quê? Você vai com um piloto em campo, bobear vai com 2, né? Sim. E pronto. Você não é raro ir com 2 ainda. Né? Então, é isso. Então, não tem muito... É muito simples a operação, sabe, cara? É muito simples mesmo. Pra você gerar um número de pontos com um equipamento como esse aqui é muito rápido, muito prático. Não, eu lembro. A gente foi, muito acho prático. que tudo em 2 dias, né? Porque teve um dia para apresentar toda uma parte teórica, né? E um dia a nuvem prático. de pontos você gera 1 para 1. Se você voar 40 minutos, você demora 40 minutos para gerar uma nuvem de pontos. Né? Então, assim, quem trabalha com fotogrametria, fala, putz, uma ortofoto demora às vezes mais de dia para gerar. Aqui você tem o produto... Você vê como a gente tá mimado, né, cara? Você vê? Antigamente, isso aqui, né? O cara tinha que ir de avião, né? Fazer... Exato. Aqui não, você voou, cara. 1 para 1 você já extrai a nuvem. Claro que depois do processamento, aí depende do que você vai extrair. Mas a nuvem de pontos em si é muito rápida para gerar, sabe? Muito prática, né? Então... Não, e até aproveita aqui para quem tá ouvindo o podcast, por isso que a gente também ensina a modelagem de tudo isso. Porque no final a gente sabe que tem muita informação ali. Sim. E eu acho que a maior dificuldade dos engenheiros, dos arquitetos, é entender que o que ele vende não é a nuvem de pontos. Sim. É isso que eu tento desmistificar. Projeto. Ele vende o projeto. Né? Ele vende a modelagem, ele vende a informação. Exatamente. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque tem muita senão você cai num leilão de nuvem de pontos. E aí é onde você não ganha dinheiro. Não, e não é só isso. Né? Você foi lá, fez o equipamento, levantou com o equipamento.
Gerou a nuvem de pontos. Cara, uma nuvem de pontos, pessoal, dependendo, a gente fez aqui, tá fazendo uma arena, cara, tem 100 gigas. Sim. 100 gigas. Então, assim, não tem máquina Sim, que aguente, né? que aguente. Então, o cliente ele não quer saber da nuvem de pontos, ele quer saber do modelo. Exato. Ou dos desenhos. Sim. Né? Então, ele quer saber ali porque ele vai usar aquilo para ele construir algo. Sim. Eu sempre falo para os outros, vocês sabem por que a gente tá fazendo isso? É. Ah, porque tem alguém que vai usar esse nosso ativo para transformar em outro ativo. Exatamente. Você fala, é isso? E aí, caindo nesse gancho, o que o pessoal, né, que está assistindo a gente tem que ficar esperto também, principalmente os que estão aí investigando os sensores, né? Qual o software que acompanha o equipamento? Porque você sabe quanto que custa hoje software, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa cai na besteira de ir lá e comprar um equipamento que às vezes é bem mais em conta, comparando até às vezes com o nosso, só que o que ele vai gastar depois em software para chegar para extrair o que ele precisa, vai cair praticamente o preço de um sensor nosso. Então, não, foi aquilo que eu falei para você. O custo-benefício. O né? cara, acho que vai tendo portas de entradas. Exato. O cara entende. Acho que já é um grande avanço o drone, falo assim, para todo mundo, porque já é... Eu já escutei muita gente falando, nossa, o drone não me atende aqui para eu fazer levantamento residencial e fazer a marcação poligonal. Eu falei, não, peraí, como não te atende? Eu tava em curso de topografia, hein? Eu falei assim, peraí, então 6 anos que eu tô ganhando dinheiro aqui. É artificial. Tá vindo aonde, né? Eu falei, não, o professor tava muito desatualizado. Sim. Aí eu expliquei, professor, a gente trabalha com isso, a gente desenvolve nuvem. Aí ele, Sim. nossa, depois eu vou até procurar um curso lá. Não. Então assim, porque eu explico pro pessoal, tem que tomar muito cuidado da informação que você busca, porque pode sair... Você acha caro equipamento? Eu falo, sim. Experimenta a ignorância pra você ver. Não, mas é mesmo. E às vezes o barato sai caro, né? O barato sai caro. Você tem, estamos falando aqui em software, às vezes de 40, 50 mil a licença. Então você tem que tomar cuidado com o que você está adquirindo e o que está vindo no pacote, porque senão depois você vai acabar comprando gato por lebre. Isso acontece de monte. E de novo, né? Educação, participar de eventos. E aí, às vezes, até um desabafo assim, né? Você viu, a gente tem lá os Demo Days, às vezes a gente manda convite brincando aí para 700, 800 pessoas. Você pega no dia, tem 10. Tem 15. Até esses dias eu tava falando até pro pessoal. Falei, acho que eu vou começar a cobrar, porque acho que cobrar nego dá valor. Sim. Porque nós estamos dando um treinamento gratuito e às vezes o pessoal não vai, cara. Sabe, assim, o brasileiro, não digo nem o brasileiro, o latino é meio assim, cara. Parece que não vê o valor. Não vê valor naquilo lá. Mas acho que aí o problema tá no serviço e não no produto. Eu sempre falo isso. Pode ser. Porque a gente compra o produto nos Estados Unidos mais barato e o serviço lá é caro. Aí você vem pro Brasil, o produto é caro e o serviço é barato. É isso aí. É totalmente desproporcional. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir em educação. Isso aí é a única maneira, isso aqui nós estamos dando um exemplo, né? Mas em qualquer área da vida. Mas eu acho que no mundo do levantamento, não só aéreo, terrestre também, com slam e tudo, existe muita solução no mercado, cara. É que eu te falo, muita pegadinha. É perigoso você entregar coisa que teu cliente não queira e aí começa até a manchar a marca, porque você fala assim, cara, que tecnologia que é essa que você está me entregando aqui? Né? E às vezes não é isso, é que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Então, para quem está assistindo, procurem cursos, né? Porque você tem cursos muito bons, né? Aqui pro Júlio, mesmo a Gilqui oferece. Procure se educar, porque o mercado é um mercado... Esse mercado aqui veio para ficar. O mercado de levantamento, não só aéreo, terrestre, com slam ou com o drone, veio para ficar. É uma redução de custo altíssimo. Todas as empresas vão procurar por isso daqui para frente. Então, quem ainda não está, procure o quanto antes procurar ir atrás, porque vai ficar para trás, entendeu, cara? Porque as empresas estão... Tá atualizando e tá perecendo alguma delas, né? A gente trouxe um podcast que eu vou deixar aqui depois com o pessoal da Intertech, eles falaram muito sobre essa questão, eles ultrapassaram lá os 100 metros, o Diego até comentou que eles tiveram que procurar um treinamento específico na aeronáutica. Então, assim, eu sempre falo, galera, tem sempre alguém fazendo... Tem um podcast, não, um canal no YouTube que eu assisto que chama Undercover Billionaire. E aí o cara fala muito sobre essa questão. Alguém tem o dinheiro que você precisa. Alguém o serviço tá aqui, tecnologia tá aqui, você só precisa procurar o cliente que vai ver valor naquilo que você quer vender. Exatamente. Que essa é a maior dificuldade, né? A gente querer pegar esse equipamento, aí eu vou ali na 25 de março tentar vender esse equipamento. Não vai vender. Não vai. Nem o seu público-alvo tá ali. Então, eu falo muito sobre as pessoas entenderem. Mas Júlio, não tem ninguém fazendo isso. Cara, então seja o primeiro a fazer. Entende? Exatamente. Porque na minha época, quando eu comecei, também não tinha ninguém fazendo BIM. Aí hoje tem um monte de gente fazendo BIM. Então... Não, e tem a questão da demanda, né? Eu percebo muito cliente, às vezes, falando pra gente assim, não, acho que não é a hora ainda, porque eu não tenho demanda para isso.
Mas eu tenho exemplos clássicos, assim, cara, de clientes nossos que às vezes a gente ficou namorando o cara por 1 ano e ele falando, olha, não, eu loco porque eu não tenho ainda demanda. Quando você compra o equipamento, a demanda aparece. É impressionante. Por quê? Porque você está com o equipamento lá, você tem que fazer aquilo lá girar. Uma que você vai começar a correr atrás e outra que os clientes vão começar, os teus clientes vão saber que você tem aquele equipamento e vão começar a te procurar. Então, eu acho que quem ainda não está nesse mundo LiDAR e trabalha nessa área de fotogrametria, investiga com carinho, porque, cara, de novo, é uma tecnologia que veio para ficar e vai ter cada vez mais demanda para isso. Isso você não tem a dúvida. E quem tiver na vanguarda disso vai ganhar vantagem. Porque é um processo ainda, você sabe disso, embriatório, cara. E nós estamos no começo disso aqui. Eu estou no mundo desde 2020, no mundo LiDAR brasileiro, e eu te falo que o que eu já percebi de diferenças de 2020 para cá em termos de pessoas que já têm contato com LiDAR, que já fizeram projetos com LiDAR, que já conhecem o LiDAR, é absurdamente maior do que 3, 4 anos atrás. Eu lembro que em 2020 eu ligava para as pessoas, de cada 10 que eu ligava, sei lá, 2, 3 conheciam LiDAR. Ou se conheciam era aéreo, sabe? Algum projeto assim, aerotripulado. Hoje não, você liga para 10, 9 sabe o que é LiDAR. Sim. Ou já viram uma nuvem, ou já trabalharam. Né? Tá ficando mais popular, né? Mais popular. E agora a questão é, o que você vai extrair disso, entendeu? Qual que é a precisão, que você comentou no início, qual que é a precisão e acurácia que eu consigo com esse equipamento? Porque isso é imprescindível. Porque não adianta nada você ter lá uma tecnologia LiDAR, mas não oferece o que você quer. Mas o cara fala, pô, o resultado de uma topografia convencional tá melhor do que teu LiDAR. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E de novo, se educar. Porque para saber o que você vai conseguir entregar pro teu cliente final, né? Eu acho que isso é importante também, né? A tecnologia tá aí, mas você tem que saber usar a tecnologia. É, né? Não. Quantas vezes a gente vai apresentar pro cliente aqui, cara, e a gente mostra o preço ABC. Tum. Aí ele entende assim, ele quer o A. Sim. Mas ele tem o dinheiro do C. Sim. Eu falo, por que não contrata o B, então? Exatamente. Mas aí eu explico para ele, acho que tem uma questão de empreendedorismo, que eu falo assim, você tem que ter um pouquinho, você tem que ensinar para empreender, né, que eu falo, que assim, muitas vezes você tem que explicar pro cliente, parar um tempinho, a gente fez um projeto pro Liceu de Artes e Ofícios, depois eu vou mostrar aqui, foi isso, a gente usou um equipamento, usou o GNSS, fez o levantamento, aproveitei para treinar a garotada, mostrei lá como é que funciona, e aí tudo assim, qual era a dor deles? Eles queriam reformar o telhado, saber quantos metros quadrados de telhado ia ser feita a troca, e eles chamaram para fazer em AutoCAD. Essa era a minha dor. Qual que era a dor dele? Quero ter um desenho atualizado em AutoCAD. Essa era a dor dele. Quando eu cheguei lá para ele, falei pro meu operador, vai levantando aqui e tal. E ele curioso, eu faço isso aí com o celular também. Eu falei, não, tudo bem, me fala aí o que você faz com o celular. Eu sempre também vou dar premissa para às vezes eu tô aprendendo ali também. Claro, né? Aí ele me mostrou que ele fazia uma maquete, que ele tirava foto, pegava a medida. Eu falei, você tem a medida desse vão aqui? Tem. Quanto que deu aí no seu vão? Dele eu tinha dado uns 20 metros, alguma coisa assim. Aí no nosso tinha dado 21. Aí eu falei, você tá vendo a diferença que deu? Deu 1 metro aqui. Imagina se você compra 1 metro a mais de telhado aqui errado. Exatamente. Aqui a gente tá falando de um telhado. Sim. Mas imagina isso vezes X galpões. Sim. Aí ele, caramba, então isso que é o laser? Isso que é o laser. Agora deixa eu te mostrar, olha aqui no tablet em 3D dele. Ô, louco, isso daqui sai em 3D? Então até então ele não tinha entendido o nível que aquilo ia chegar. Sim. Quando eu mandei para ele os desenhos tradicionais, planta, corte, elevação, eu faço questão e até dou uma dica para você. Cara, bota do lado que dá trabalho. Eu coloquei os 3D do lado ali, explodido, telhadinho explodido, a área do telhado. Ele me pagou por isso? Não. Ele me pagou para entregar desenhos e AutoCAD. Sim. O que eu fiz? Entreguei muito mais do que ele pediu. Sim. Aí o cliente olha para aquilo e ele fala, agora eu só quero isso. Sim. Então existe um papel nosso de ensinar o cliente que ele não sabe o que ele quer. Sim. E aí você mostra. Eu já peguei casos de cliente chegar pra gente e falar assim, olha, eu não gosto do LiDAR porque eu não consigo abrir esse LiDAR, a nuvem de pontos depois já finalizada lá no meu Civil 3D. Então eu não consegui usar LiDAR por conta disso. Falei, tá, mas você não vai abrir mesmo no seu Civil 3D, você tem que preparar esse material para chegar no Civil 3D, você vai ter que desadensar esse material, você não vai entregar lá uma nuvem de pontos com 9 milhões de pontos no teu MDT para você abrir no teu Civil, cara. Isso aí tem que ser filtrado, você vai entregar lá uma nuvem de pontos com 5 pontos por metro quadrado, bem filtrada, bonitinho, para você conseguir abrir no Civil 3D. Então, eu acho que esse workflow ainda falta muito. E outra coisa que falta, que isso aí, inclusive, eu estou indicando muito vocês por conta disso.
no caso do Slam, né? Muita gente quer fazer o Scan to Bin, o famoso Scan to Bin, o S-Built, aquela coisa toda. Só que eles chegam no escaneamento, beleza. Aí, beleza, Vlad, e agora o que eu faço com esse escaneamento? Eu falei, agora você vai ter que partir para texturização, vai ter que usar um Revit para fazer a parte de finalização e tal, não sei o quê. E as pessoas não sabem o que fazer com esse material, entendeu? Então, aquilo que eu falei, você tem uma Ferrari, aí você vai lá e entrega um golzinho no final. Então eu falo assim, cara, exponencia o que você entrega. Exatamente. Por exemplo, igual nós, a gente não vende equipamento, a gente traz os fornecedores, mostra, fala, olha, qual é a sua dor? Procura esse fornecedor, vai lá, fala com o Vlad. Tá? Exatamente. Trouxe isso, agora você vem aqui e fala comigo, porque existe o mundo do hardware, exato, que tem uma parte do software e existe a parte depois de arquitetura e engenharia. Sim. Os deliveries, né? Você tem que ter, você tem que saber fazer que as pessoas às vezes estão mal acostumadas a achar que tudo é um botão que você aperta e vai do começo. Ainda não é assim. É exatamente isso, exatamente isso. Show, Vlad. Vlad, vou deixar aqui o seu contato, suas redes sociais para o pessoal da empresa, os vídeos de referência, se tiver e-book, material, deixa aqui no podcast para o pessoal seguir vocês. Tá bom. E por último ali, qual a sua mensagem que você deixa para o usuário? Gente, primeiro, obrigado, né, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Fazia tempo que a gente estava tentando armar uma dessa, né? Agora estou devendo também você fazer um webinar com a gente lá na GeoQ, vamos ver se a gente consegue fazer. E eu acho que a mensagem, assim, de tudo isso aqui que a gente viu, né, é procurar se informar, né? Eu acho que hoje a informação é valiosa. Então, procurar meios, hoje nós temos, para o pessoal da SPBIM, nós temos o pessoal da GeoQ, nós... que fornecemos muito material, muito conteúdo. Então, eu acho que hoje, cara, a chave da questão é você estar um passo à frente, né, no mercado. Então, eu acho que isso, conhecimento para isso é fundamental. Quem quiser pode seguir a gente nas redes sociais, se quiser entrar no nosso Insta, se você me permitir, vou falar aqui que é GeoQ Brasil. A gente tem muitos calendários lá de eventos, que nem os Demo Days, que você já participou de um. Agora vai ter a Drone Show, que é um outro evento bacana para você visitar, para conhecer as tecnologias novas. Quem ainda não tem convite pode entrar em contato com a gente. Nós vamos ter um stand lá, eu forneço convite para entrar sem custo algum no evento. Então eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho, o conselho seria realmente buscar informação. E para quem está comprando equipamento, investiguem, né? Investiguem, porque hoje, às vezes, você vai procurar um negócio que, né, não é tão caro, mas a hora que você vai pesquisar o que aquele equipamento te traz de workflow no final, você acaba comprando gato por lebre. Então, procurem investigar, procurem se educar, façam cursos, né? E contem com a gente, acho que com você também, né? Para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e é isso. Acho que Show, Vlad. Essa é a chave. Obrigado pela sua presença, por todo esse conteúdo riquíssimo que você passou. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no podcast e até a próxima. Obrigado.